Aleluia, graças a Deus, glória ao nosso Senhor. Tremendo, poderoso, maravilhoso, gracioso, Pai de amor e infinita misericórdia que gentilmente tem agido sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela conexão de vocês. Hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro, estudaremos mais uma porção do texto da canção Salmo 119. Ontem nós vimos a fração que no acróstico começa com uma letra Rei, a letra do nome do nosso Senhor. Hoje, na continuação, estudando este salmo incrível, uma poesia escrita a partir de um acróstico. Você sabe, o alfabeto hebraico tem 22 consoantes e o Salmo 119, o maior dos salmos, ele é composto a partir de 22 parágrafos ou 22 grupos com 8 versículos cada, todos eles iniciados por palavras que repetem a mesma consoante no início. Ontem, a consoante que dava início aos versículos, ela era a rei. Rei, valor numérico 5 e seu simbolismo, um homem voltado acima, né, com os braços elevados, buscando a conexão com Deus, a graça, em ligação com a divindade. Essa letra, inclusive, é utilizada na formação do nome Yehová. E temos mais uma letra, né, hoje, o Vav, e 8 versículos começados a partir do Vav. Bom dia, muito obrigado pela conexão de vocês. Quem estiver conhecendo o nosso canal pela primeira vez, por favor, não esqueça de curtir, se inscrever e também ativar o sino de notificações. O triplo C ajuda demais, você pode contribuir assim. C de curtir, C de comentar. Por exemplo, agora você pode deixar o seu bom dia, uma saudação. E o C de compartilhar. Quando você compartilha, você evangeliza, você edifica outra pessoa, principalmente quando você convida essa pessoa. Você conta para ela que assistiu esse episódio, falou com você, se for verdade, é claro, falou com você, abençoou sua vida e você, então, compartilhou com ela essa palavra e também quer compartilhar da bênção recebida. Aleluia! E que isso aconteça na vida dos seus amados e queridos. Estamos em campanha, pela bênção de Deus, hoje o 22º dia, se não me equivoco. Escreva aí no chat, você que está acompanhando, se é o 21º, 22º, orando pelo ano de 2024, para que ele não termine tão ruim, pedindo os milagres de Deus. E também orando pelo de 2025, para que seja tudo diferente, melhor, né? Se foi ruim, que seja melhor. Se foi bom, que continue a bênção, a graça recebida. Bom, abra sua Bíblia no Salmo 119, reserve. Voltamos em instantes com a leitura a partir do versículo de número 41. Então é isso, Salmo de número 119. Já fizemos a leitura e o comentário de todos esses agrupamentos de versículos. Ontem estudamos do 33 ao 40.
E agora chegamos no 41, que trará o trecho no qual o salmista insiste em nos contar que os ensinos do Senhor trazem alegria ao coração dele. Se a gente lembrar, o Salmo 119 começa falando isso. Bem-aventurados, duas vezes, né? Versículo 1, versículo 2, bem-aventurados. Mais que felizes, a semelhança do Salmo 1. E aqui, do versículo 41 até o versículo de número 48, incide no texto essa consideração. Você pode ver aqui no hebraico, ontem nós fizemos a leitura desse trecho, que começa com a letra rei, e hoje, a partir do 41, a letra que repete é a letra vav. Essa letra, vav, tem um valor numérico 6. Seria a letra do ser humano. Mas é interessante, porque essa letra, ela também era simbolizada como um prego, um gancho, algo que une, né? Que prende, que cria ligação, conexão. É interessante, né? A letra, que equivale ao número da humanidade, tem como símbolo o prego que cravou, né, Jesus na cruz. A humanidade em Cristo, ela sofre na cruz do Calvário esse atravessamento. E ao mesmo tempo é um número de ligação. Se a gente pensar na letra anterior, o rei vai falar do homem voltado para Deus, e o vav do homem pregado. Olha que interessante. Tem tanta coisa legal, né, para se ver. Nem as consoantes estão livres de significados maiores. Versículo 41. Venha também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. O salmista está pedindo que Deus derrame sobre a vida dele a misericórdia, a salvação, o cumprimento das promessas. Evidente que aqui ele pede que Deus demonstre o seu amor. Ele pede que Deus manifeste sua existência, sua presença, sua bênção sobre a vida do salmista. Ele deseja essa vida afetada pela sobrenaturalidade, essa vida conectada com a divindade. Legal, né? Começar com a letra Vav, que tem a ver com conexão, o seu significado primitivo, porque ele está pedindo justamente que a vida dele carregue essas evidências da conexão com a divindade. Eu acho muito legal o que ele pede aqui, porque se fosse você, eu, talvez, fazendo os 3 pedidos, não estaria na nossa lista misericórdia, salvação e promessas. Talvez você pediria as promessas. É claro que aqui ele está dizendo que misericórdia e salvação dentro das promessas divinas. Mas pedir isso, a gente pede carro, né? Moto, calói, eu quero minha calói. Pedimos casamento ou separação, tem gente pedindo separação. Pedimos os milagres ordinários sobre a nossa vida. Ele pede algo que atravessa tudo. A misericórdia divina atravessa tudo. Se você não é contemplado pela misericórdia, você
nem existe, nem persiste. Jeremias vai dizer em Lamentações 3 que é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos destruídos, consumidos. Justamente por causa dessa graça que nos contempla o tempo todo, que persistimos, existindo. Que incrível! Você sabia que precisava tanto da misericórdia? Sabia que precisava tanto dessa compaixão divina? E é a partir dela que tudo acontece. Porque não somos merecedores de coisa alguma. É a partir da misericórdia divina que vai acontecer a salvação. É a partir da misericórdia divina que vai acontecer tudo que a gente precisa, a própria vida. A própria vida só permanece, não estou sendo redundante, eu falei disso o tempo todo, né? Porque a misericórdia nos contempla. Segundo, a promessa só existe porque Deus foi misericordioso. Prometer para nós o quê? Prometer para a humanidade o quê? Criar um futuro para a gente. Por quê? Qual a obrigação de Deus em criar futuro para a gente? Me lembro de Davi lá em 2 Samuel 7, quando próximo de sua morte vai ao templo e faz uma oração emocionante. E ali, envelhecido, 70 anos, cansado, próximo de sua passagem, ele tem revigorada a memória das promessas divinas para seu futuro eterno. E não apenas para seu futuro, mas também para a casa de Davi. Deus promete uma dinastia, e não apenas uma dinastia, mas um descendente, que é o Cristo, que governaria por 1000 anos. E aí Davi se vê envolvido nesse plano cabuloso que só Deus é capaz de criar e diz: quem sou eu? Quem é minha família? Para o Senhor nos colocar num plano. Quem somos nós para fazer parte de um plano, para ter promessa para o futuro? Quem somos nós? Era para a gente deixar de existir. E o Senhor está falando de amanhã, de depois. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Lembra que tinha essa ideia aqui do opróbrio, dos insultos no versículo 39? Falei disso ontem, uma explicação fantástica. Você precisa, se não viu, ver. Saberei responder aos que me insultam, porque confio na tua palavra. E é isso. As grandes respostas devem sair a partir desse pensamento de Deus. A nossa cosmovisão é cristã. E a todos os perseguidores, a todos os que nos insultam, permaneceremos cristãos. Não mudaremos de opinião, não esconderemos a nossa fé, não negaremos o nosso Cristo, porque sofremos violência contra a nossa crença. Permanecemos. Olha o versículo 43. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade. É isso. Aconteça o que acontecer, vivamos o que vier, permaneceremos fiéis à Sagrada Palavra, sem jamais desistir do que Deus ensinou, carregando os nossos lábios com as palavras divinas. E aqui preciso fazer um parêntese, porque pessoas narcisistas, psicopatas, gostam de dizer que o que sai da boca deles é palavra de Deus. Mas, na verdade, a ambição por manipulação é de tal dimensão que eles querem que os confundamos com Deus. E aí, cada coisa que sai da boca da pessoa, ela quer que você acredite como se fosse verdade absoluta. Não é por aí. Só é capaz de viver a verdade do verso 43 aquele que se sujeitou a Deus.
não são os manipuladores, mas são os modelados por Deus. Os que foram trabalhados pelo Altíssimo, aqueles que a palavra entrou no coração, na mente, aqueles que entendem de verdade. Aqui não é ninguém querendo manipular ninguém, dominar ninguém. A primeira coisa que morre é esse ganancioso, esse soberbo, esse arrogante, quando a palavra entra de verdade no seu coração. Você não será dominador de ninguém, mas será um libertador. Não retires da minha boca a palavra da verdade. A oração é que eu sempre fale o que é verdadeiro, que as suas palavras afetem a minha capacidade de comunicar. Então, é quase Filipenses 4:8, né? Eu quero pensar e falar tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é honesto, verdadeiro, de boa fama, honrado, tudo que há virtude, tudo que edifique. Ele quer isso. Ele quer ser verdadeiro sem ser grosseiro, evidente. Porque, além de lutar contra essa perseguição do versículo 42, ele deseja, no 43, permanecer sem desanimar, sem desviar, até que ele veja se realizar os juízos prometidos por Deus. Ele tem esperança nos julgamentos futuros do Senhor. Quando todos os insultadores e perseguidores que não se arrependerem ao longo da vida serão de fato julgados. Não apenas eles, mas a mentira será julgada. A falsidade será julgada. Todas essas produções humanas, na tentativa de substituir a verdade, serão julgadas. Versículo de número 44... é lindo, né? Ele diz assim: observarei de contínuo a tua lei. Lembrando, lei é ensino, é comunicação divina. Toda a escritura é uma lei. Ah, mas e a lei que não existe mais lá do Novo Testamento? Aquela escravidão que acabou, era essa. Ritual, do sacrifício de animais, de oferendas, de rituais. Isso acabou. Hebreus. Se você ler Hebreus, você resolve esse problema. A epístola aos Hebreus liquida o problema da lei que se cumpriu. Assim observarei de contínuo a tua lei. Continua para todo sempre. A lei do amor, a lei da palavra, do ensino de Cristo para a vida. O cristão, ele tem uma vida ordenada pela palavra. O próprio Cristo é chamado no Novo Testamento de palavra, verbo de Deus, expressão de Deus. A gente tem que seguir o que ele ensinou. O que ele fez, nós devemos fazer, seguir, imitar. Jesus é um mandamento, uma lei pura. E aí andarei com largueza. Assim observarei de contínuo a tua lei. E não é uma coisa só de ontem, né? É para sempre. Essa alegria de viver o que Deus ensinou. É encontrar-se a partir dessa renovação do entendimento. E andarei com largueza, é uma expressão estranha, né? Mas o que ele está dizendo é que eu vou desfrutar de espaço, de amplitude, de plenitude, de satisfação. Eu viverei satisfeito, alegre. Vamos ler na Nova Tradução, linguagem de hoje, versículo 45. Aqui, viverei à vontade. Livro de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos.
é uma vida de satisfação, de alegria, de transformação, uma vida maravilhosa, sem dificuldades? Não. Sem dilemas, sem problemas, não atravessado, nada disso. Isso não existe nessa terra. Mas você, a partir da palavra, aprenderá a lidar. O que se pode vencer, você vencerá. O que se tem de tolerar, aceitar, o inexorável, você aprenderá e tolerará. Versículo 46, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Tem gente que se envergonha da Bíblia, do pensamento cristão. O mundo hoje em dia gosta de ridicularizar o entendimento cristão. Mas tem uma coisa que eu já vi, que é chata de falar e de constatar. Tem muito cristão que não sabe nada de Bíblia, de Deus. E quando abre a boca, só sai, meu Deus, não quero nem pôr nome nisso, do que sai da boca desses cristãos que não sabem discutir a fé, não sabem pensar a verdade, não sabem anunciar Jesus, não sabem explicar nenhum versículo, não sabem explicar nada. E Pedro fala em 2 de Pedro 3 que nós devemos estar preparados para explicar mansamente a nossa fé para quem perguntar. Você tem que conseguir explicar por que acredita, no que acredita. Tem gente que não sabe, e não é imaginar, fantasiar, é saber o que a Bíblia fala de verdade. Não se envergonhar. Apocalipse diz que os que se envergonham, Apocalipse 21, 22, os tímidos não serão salvos. Se envergonham do Cristo. Jesus mesmo disse: se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei de você, vou te deixar de lado. Mas se você me confessar diante dos homens, te defenderei diante do Pai. Não me envergonho do Evangelho. A gente não pode sentir vergonha de crer, de saber, de compreender. O mundo não entende, critica o que não sabe. E olha o versículo 47, que enxutinho: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Vamos ler na Nova Tradução? Os teus mandamentos me trazem alegria e eu os amo. Você ama a Bíblia? Hoje existe uma guerra contra a Bíblia, anti-Bíblia. Você ama as Escrituras, o pensamento de Deus revelado nas Escrituras? Eles devem se tornar o nosso grande tesouro, razão da nossa alegria, prazer em estudar a Bíblia, prazer em aprender. Nós falamos isso esses dias, né? Em um salmo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Que maravilha! Que maravilha! Você consegue isso? Consegue? No trecho do Salmo 119, versículo 17 a 24, a gente viu que o prazer do salmista é a lei do Senhor. E agora ele repete isso. Aprender é prazeroso. Também no trecho de 9 a 16, ele fala que é prazeroso aprender. Precisa ser uma alegria para a gente, não um sacrifício. Eu até marquei aqui. Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Que maravilha! Respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis, em tudo que Deus falou e ensinou. Como viver, como ser, como existir. Que maravilha! Que você também consiga amar a oportunidade de aprender a Sagrada Palavra. Não seja um inimigo das Escrituras, um inimigo da verdade, da revelação. Meu Deus, quanta gente o é. Quanta gente se torna inimiga, quanta gente se opõe.
que não sejamos assim. Sejamos gente que se apega a Deus, que se entrega a Deus, que procura aprender a palavra de Deus. Ah, dava para ficar aqui tanto tempo, né? Que coisa tremenda. Você consegue sentir alegria? Sentir alegria aprendendo as Escrituras, prazer em entender, em vencer as imaginações, deformações. Que maravilha. Obrigado, Pai, por sua palavra tão poderosa, tão extraordinária, tão maravilhosa. Queremos aprendê-la, queremos entendê-la, queremos vivê-la, queremos desfrutar de tudo que ela fala sobre o hoje e o amanhã. Queremos encontrar nessa vida produzida a partir da sua palavra a nossa alegria. Abrir o coração, eu sei que no começo parece um risco que assumimos, deixando essa vida que o mundo constrói em prol da que o Senhor nos inspira. Parece um risco, parece que estamos deixando tudo que é bom, mas na verdade o que é bom vem do Senhor. Todo dom perfeito. Que aceitamos esse convite do Teu Espírito para a vida inspirada em Sua palavra. Uma vida que nasce a partir do exemplo de Cristo, que vê no Senhor o mestre do amor, do viver, do ser. Que aprendamos e vivamos, renovados, reformulados, essa revolução de andar em seus caminhos e amar tudo que o Senhor ensinou. Amar. Que não sejamos rebelados, imaginando que é pesado demais tudo que o Senhor ensina. Mas que o nosso coração seja curado, trabalhado, transformado. Que nós também venhamos a dizer com toda sinceridade: nos teus ensinos encontrei o meu prazer. Eu os amo, são a minha alegria. Que você seja feliz vivendo conforme a palavra. Ai, meu Deus, escreva isso. Os seus mandamentos me dão alegria. Os seus mandamentos me dão alegria. Muito obrigado a todos vocês que se conectaram, que se dispuseram a assistir ao vivo, a todos também que assistirão no melhor horário possível. Mesmo assim, não ao vivo, deixe o seu comentário. Ao começar a assistir o episódio, já deixa lá seu bom dia, boa tarde, boa noite, sua saudação. E aí, na hora que a gente finaliza e essa palavra-chave de cada capítulo ou cada episódio é combinada, você escreve ela também. Eu vejo todos os comentários, embora não os responda por enquanto, mas eu vou parar para responder. Mas eu vejo todos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado aos patrocinadores. Obrigado aos que se inscreveram e aos que se tornaram membros. Que a bênção do Senhor seja sobre as suas vidas. Estejam orando por nós, por nossa igreja, por minha vida, por nosso canal. Se você é de outra igreja, ore por sua igreja, seu pastor, sua pastora, as atividades da sua igreja. Juntos, como cristãos, sigamos. Mas coloque a gente nas suas orações também. Muito obrigado a todos vocês. Nós voltamos amanhã, seguindo o estudo do Salmo de número 119. Shalom!